Melhor o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. O rei Salomão, ele passa aqui uma mensagem surpreendente para cada um de nós. Nós sempre imaginamos que existe uma pessoa que ela é muito poderosa e muito forte. Normalmente, quem é essa pessoa? É uma pessoa que você percebe até que fisicamente ela tem músculos, tem um corpo avantajado, ela tem uma força interna muito grande para vencer muitas batalhas. Mas o que ele está falando para a gente presta bem atenção. É melhor a pessoa que tarda em irar-se, ou seja, é tão fácil uma pessoa ficar com raiva quando alguém tira ele do sério, quando alguém não faz a vontade dele. Só que tem uma pessoa que ele consegue controlar a sua ira. Isso acontece muito na nossa vida, especialmente na nossa vida familiar. E ele fala que essa pessoa, ela é muito melhor do que o poderoso. E ele fala a pessoa que consegue controlar o seu espírito, ou seja, ele não deixa o seu instinto animal tomar conta da sua vida, que impulsos é que determinem para onde ele vai. Ele é mais poderoso, mais forte do que quem toma uma cidade inteira. O que o rei Salomão está tentando passar para mim e para você é uma mensagem fundamental que tem a ver com autodisciplina. É impossível uma pessoa se desenvolver pessoalmente e, sem dúvida nenhuma, profissionalmente, financeiramente, se ela não tiver o conceito da disciplina. E a disciplina aqui, o primeiro insight que você tem que entender é algo completamente interno. Quando a pessoa não tem disciplina, muitas vezes ela vai culpar fatores externos. Ela sempre vai falar, olha, eu tenho um chefe que não me deixa crescer, eu tenho um professor que por causa dele eu não consigo aprender essa matéria, eu não consigo me desenvolver porque a minha casa é pequena, porque o meu carro é assim, enfim. Eu estou dando aqui as desculpas e você já sente que eu posso criar um monte de desculpas externas para aquilo que eu não faço. Uma pessoa, ela pode falar, poxa, eu me irritei tanto no trânsito porque uma pessoa fez assim, mas ela me cortou, ela que fez errado e é por isso que eu buzinei sem parar e xinguei ela. Mas no final das contas, se você para pensar, você agiu sem disciplina nenhuma, porque se você para friamente e pensa, é assim que você tinha que se comportar? Realmente, uma pessoa errou, ela se portou mal no trânsito, mas por isso você tem que perder completamente o seu autocontrole. O problema é que isso não acontece só no trânsito. O trânsito é um excelente exemplo, tá? Mas isso acontece na nossa vida profissional o tempo todo. Falta disciplina, e sem disciplina não existe crescimento. Sem disciplina não existe desenvolvimento. Na parte financeira isso fica claríssimo para você. Deixa eu te explicar um conceito muito importante. Cada ser humano, ele tem missões que Deus coloca na vida dela. Ele tem capacidades e dons. Essas missões você precisa estar focado completamente nelas para que você consiga alcançar os seus objetivos, quaisquer que sejam, objetivos espirituais, financeiros, profissionais, familiares e por aí vai. Isso aqui eu estou agora pegando de uma forma geral, porque você tem que entender que a mudança na sua vida, ela na verdade ela vai afetar positivamente todas as suas áreas. Imagina só, que não é o nosso tema aqui, mas imagina só a pessoa que consegue ser disciplinada com a sua esposa e com o seu marido. Ela, como diz o rei Salomão, ela não se deixa ficar com raiva diretamente, ela não age por impulsos e instintos, não deixa simplesmente, eu sou assim, nasci assim e acabou. E aí ele briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, e ele na verdade está destruindo relacionamentos que ele não queria que isso acontecesse. Aqui você já percebe esse grande dano que é
não ser disciplinado. Essa disciplina, a gente vai explicar ela em vários aspectos. O primeiro aspecto que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus te criou com dons, com capacidades, porque Ele te dá missões na sua vida, inclusive na sua vida profissional, no seu sucesso, nas suas realizações. Só que para isso você tem que ouvir essa voz interna que mostra exatamente quem você é, o que você precisa fazer. E aí, quando você tem isso claro para você, você não basta agora, você andou já mais da metade do caminho, porque você entendeu, você se conectou às suas capacidades, aos seus dons. Você está usando dons que Deus te deu para conseguir chegar nos objetivos. Isso é fundamental. Agora que você consegue identificar, agora você tem que fazer a segunda parte. A não se deixar distrair. E onde vêm as distrações? Vem exatamente porque a gente tem um lado muito humano. A gente tem um lado em que você consegue se conectar ao seu interior e você entender as suas forças, os seus dons, tá? Aquilo que Deus colocou dentro de você. Então esse é um lado muito divino. Mas ao mesmo tempo você tem um corpo que funciona com muitas emoções, porque a gente também tem uma parte da alma que é chamada da alma vital, onde lá tem muitas características humanas que às vezes elas vão por um lado negativo. E aí, essa parte da alma, ela age demais por instinto, uma forma muito, muito impulsiva. E aí você acaba se distraindo e perdendo o foco daquilo que você precisa fazer para o seu crescimento pessoal e profissional, inclusive, como eu falei, também financeiro. Então, uma das coisas que a gente está querendo entender para que você faça essa transformação é isso. A disciplina que o rei Salomão falou para você, ela na verdade exige algo interno de você. E se eu vou agora para um segundo passo para que você entenda melhor, você tem que fazer algo que se chama Hitbonenut. Hitbonenut é a reflexão. Reflexão de você ter um tempo com você mesmo. E o que você vai fazer nesse tempo que você tem com você mesmo? É uma espécie de introspecção, uma espécie até de meditação para que você pare e pense como eu vou conseguir ser mais disciplinado na minha vida. O que eu preciso fazer para conseguir alcançar os objetivos que eu quero? Para e pensa, as pessoas vivem numa correria. Então elas estão o tempo todo correndo atrás de coisas que elas nem sabem se elas estão correndo para o lado correto. Parte do fracasso profissional. Parte das pessoas se sentirem angustiadas e frustradas na sua vida financeira, no seu desenvolvimento como pessoa, como profissional, é porque elas não têm esse momento de parar e pensar: eu tenho os meus dons, minhas capacidades, eu sei quais eles são, eu já consigo entender os meus objetivos. A gente falou, essa pessoa já andou metade do caminho, mas tem uma segunda metade, que é exatamente a pessoa parar, refletir, fazer introspecção, inclusive meditação aqui vai ajudar muito, e ela pensar, onde eu estou indisciplinado? Onde eu estou deixando a minha alma animal indomada? Sem controle, e aí fazendo coisas que acabam me prejudicando. Quando eu consigo parar e pensar, então eu vou me tornar uma outra pessoa. Eu vou saber aquilo que eu quero fazer. Inclusive, a pessoa ela consegue se programar para imprevistos. Porque pensa só, se você, antes de ir para o trabalho, ou você está no final de semana, quando você tem o domingo com um pouquinho mais de tempo, e você não vai perder o seu tempo todo vendo televisão, se distraindo. Não, você vai parar para olhar para você, para dentro de você mesmo, para a sua vida, para os seus objetivos. E aí você vai parar para pensar, quais eles são, o que eu preciso para ter disciplina, onde é que estão meus erros. Agora, você também vai projetar uma outra coisa. Você vai pensar, por exemplo, quando você está no trabalho, você quer crescer, mas você tem algumas situações problemáticas.
Então você imagina não uma situação fácil que você sabe lidar. Agora, concentre-se em imaginar, nesse momento de introspecção, o que eu farei se quando eu chegar no trabalho, o meu chefe fizer isso, o meu subordinado fizer aquilo, o meu colega de trabalho fazer algo que eu não gosto. Em outras palavras, você vê problemas de todos os lados. E você, nesse momento, não está no trabalho, você está em casa, você está no seu quarto, você está na sala, você está meditando, você está pensando, você fala, qual seria, tirando agora emoções impulsivas, instintivas demais, qual seria a forma correta de eu agir? Então, se isso acontece no trabalho, se isso não acontece, maravilhoso. Mas se isso acontece, você está preparado. Por quê? Porque você teve esse momento de introspecção e aí você consegue ser disciplinado na hora certa. Você consegue utilizar essa alma mais elevada que você tem e não a outra. Eu quero exemplificar um pouco do que eu estou falando de uma forma muito curiosa. Você sabe que foi feito uma vez numa faculdade um experimento chamado experimento do marshmallow. Já ouviu falar nele? O que foi isso? Pegaram crianças e falaram para elas o seguinte, olha aqui, você vai ficar aqui nessa sala e tem aqui um pote com marshmallow, aquele doce bem gostoso que criança adora e adulto também. Muito bem, falaram para as crianças, olha só, esse marshmallow vai ficar aqui para você, se você não comer ele durante 15 minutos, quando acabar esses 15 minutos, depois eu vou te dar 2. Mas se você comer ele, não tem problema, mas você não vai ganhar mais, vai comer 1 e acabou. E o que aconteceu? Parte das crianças não conseguiu resistir à tentação, não teve a disciplina, apesar de saber que ela queria 2, e parte dessas crianças conseguiu se segurar e comeu mais tarde 2 marshmallows. Só que não para por aqui. A experiência continuou durante anos. E sabe o que eles perceberam? Que esse segundo tipo de criança que conseguia se controlar, eram disciplinados, tinham esse autocontrole interno, foram pessoas mais bem-sucedidas na sua vida. Então você tem que aplicar o princípio do marshmallow na sua vida. Você tem que aprender a ser disciplinado, controlado, autocontrole interno. Você tem que entender, o sucesso, ele depende de você e ele está ao alcance das suas mãos. Não seja nesse sentido impulsivo na parte do dinheiro, não seja até tolo com relação a isso. Inclusive nessa parte alimentar, o exemplo do marshmallow é curioso, mas ele vale para isso também. Aprenda a ganhar autocontrole, inclusive na hora que você vai comer, porque isso vai influenciar quando você tiver que atuar dentro da sua área profissional. Se você tiver autocontrole em partes físicas, você vai acabar ganhando autocontrole nas suas emoções e o seu lado profissional vai acabar se desenvolvendo e ele vai acabar crescendo. Então isso é número 1. A segunda coisa que eu quero mostrar para você, que ela é muito, muito importante, é que você, para conseguir essa disciplina, às vezes você tem objetivos grandes, mas aí você fala, mas isso aqui é demais. Você tem que aprender a tornar isso pequenas vitórias na sua vida. Essa autodisciplina, ela não precisa ser uma bomba enorme de uma vez. Faça pequenas vitórias de disciplina na sua vida profissional, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, e você vai começar uma transformação. Mas aqui realmente o rei Salomão ensinou pra gente autocontrole. Tenha autocontrole, não se deixe levar por emoções, ainda mais quando essas emoções são muito negativas, você vai sair perdendo. Se você conseguir controlá-las, você é uma pessoa forte. E uma pessoa forte vai conseguir ter disciplina e, inevitavelmente, ela vai ter sucesso, ela vai crescer. E como eu falei para você aqui mesmo, isso foi até comprovado por experimentos científicos. Então vá e tome essa decisão de ter autocontrole e mesmo que em coisas pequenas não desvalorize, muito pelo contrário. Esse é o caminho.
atos pequenos você vai ganhar esse autocontrole. Projete-se para isso. Não esqueça de se preparar para as situações, mesmo em casa, porque isso vai ser preciosíssimo na sua jornada de sucesso profissional.